like a book when you turn the page. Let me take the mic, I wanna testify how I was dead and then I came to life. No more living in the dark of night. Now everything's alright. I've been changed, I've been saved. New day, I've been changed. Tell me why would I turn back now? There's no end to the love I found. Future's bright and there ain't no doubt. I've been changed, I've been changed. I've been changed, I've been changed. I've been changed. I put my hands in the air 'cause I know you're there. Your love did something magical. I put my hands in the air 'cause you heard my prayer. A transformation radical. I put my hands in the air 'cause I know you're there. Into my natural. I put my hands in the air 'cause you heard my prayer. I've been changed, I've been saved. I can feel it now and then. I believe it, I've been changed. I believe it. Tell me why I can feel it. There's no end to the love I found. Future's bright and there ain't no doubt. I've been changed, I've been changed. Let's take it now. I've been Let me tell you, oh my friends, about this joy I'm living in. Let me take the mic, I wanna testify how I was dead and then I came to life. No more living in the dark of night. Now everything's alright. I've been changed, I've been saved. New day, I've been changed. Tell me why would I turn back now? There's no end to the love I found. Future's bright and there ain't no doubt. I've been changed, I've been changed. Oh, my heartbreak fades away like a book when you turn the page. Let me take the mic, I wanna testify how I was dead and then I came to life. No more living in the dark of night. Now everything's alright. I've been changed, I've been saved. New day, I've been changed. Tell me why would I turn back now? There's no end to the love I found. Future's bright and there ain't no doubt. I've been changed, I've been changed. I've been changed, I've been changed. I've been changed. I put my hands in the air 'cause I know you're there. Your love did something magical. I put my hands in the air 'cause you heard my prayer. A transformation radical. I put my hands in the air 'cause I know you're there. Into my natural. I put my hands in the air 'cause you heard my prayer. I've been changed,
Boa noite, a paz do Senhor estejam com todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao culto da Gilead Getsemane. Irmãos, mais uma vez, como foi o último culto já, alguns cultos atrás, é o decreto, o governador e o nosso prefeito terá acatado esse decreto. Nós ainda não estamos podendo ter o culto presencial aqui, infelizmente. Mas estamos aqui para adorar o nosso Senhor. Hoje também não teremos louvor novamente para evitar aglomeração de pessoas. Nós estamos nos prevenindo, irmão. Faz parte, nós sim acreditamos em Deus, temos fé. Como o pastor mesmo disse no momento da palavra, mas nós temos que ser prudentes. Então, hoje, mais uma vez, nós não teremos o louvor, mas teremos aí a palavra abençoada. Seja bem-vindo a este culto. Possamos nós adorar ao Senhor em nossas casas. Amém. Para começar o dia de hoje, a noite de hoje, nós vamos começar adorando ao Senhor com a nossa vida financeira também. Os dízimos e com as ofertas. Irmãos, antes da gente ler o texto, gostaria de compartilhar com vocês um pensamento. Como é bom termos ajudar as pessoas. Como é bom termos fazer o bem sem olhar a quem. Nós, neste momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, muitas pessoas estão com necessidades nas suas casas, mas Deus tem nos provido, vem nos dando condições de ajudar ao próximo. Você possa também ajudar dessa forma. Assim como diz também a palavra do Senhor aqui de Lucas, no capítulo 6, verso 38, diz o seguinte: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A palavra do Senhor nos deixa claro isso. Que medida você anda medindo? Que medida você anda medindo necessidade alheia? Lembre-se que quando você faz o bem ao próximo, você não faz esperando nada em troca. Mas nosso Deus nos vem de várias formas. Pode ter certeza, irmão, se você nesse momento também está ajudando ao próximo, ajudando aquele que precisa, se por acaso você vir a precisar, vai levantar um anjo te ajudar também. Da mesma forma que você as pessoas. Assim também tem que ser a nossa vida financeira, com a dedicação ao Senhor. Dessa mesma forma, como você anda se dedicando à financeira no reino de Deus? Da mesma forma como diz o texto, você será medido da forma com que você está fazendo. Irmãos, nesse momento também, a igreja, apesar de nós não estarmos com as portas abertas, nós continuamos com as contas da igreja. Continuamos com as responsabilidades. Nós temos que cumprir a responsabilidade. Deixe você também de fazer a sua parte. Deixe você também de participar nesse momento. Continuar mantendo as portas dessa igreja abertas. O que você faz aqui, você faz para o reino dos céus. Você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para a placa da igreja. Você está fazendo para o reino de Deus. Irmãos, segure seu dízimo em suas mãos, segura a sua oferta, nós vamos abençoar, que Deus prospere e nos dê ainda muito mais nesse período de dificuldade. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na sua presença, Senhor, mais uma vez, para agradecer pela provisão que o Senhor vem nos dando. Pai, nesse momento de dificuldade, muitos estão passando por necessidade, mas o Senhor vem nos provido, o Senhor vem nos sustentado. Também, Paizinho querido, vem nos dando sobrando, para que possamos ajudar aos outros também. Paizinho querido, que assim seja a nossa vida financeira, através desse ato que nós estamos tendo agora. Que através dos dizimistas, Pai, que entenderam o princípio de devolver à sua casa aquilo que é do Senhor. Aqueles, Paizinho, que também os ofertantes, trazem à sua casa, Pai, e plantam a semente desse terreno fértil. Que através dessa atitude o Senhor possa prosperar ainda mais, Pai. Olha o nosso coração, sonda a nossa vontade. Que se for da sua vontade, Pai, assim seja multiplicado. Assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Let's go. Ayer, sí, ayer, cuando estaba herido, el miedo pensó que había acabado conmigo, pero no, sufría, lloraba y nunca estaba de pie. De repente encontré a quien había esperado. Sí, 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 sí. Me
alcohol, drogas, mujeres, bonches, ni pastillas para dormir. No me hace falta el dinero, él siempre viene y paga por mí. Te amo tanto, amigo Espíritu Santo. ¡Yeah! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! El Padre nos amó tanto que entregó a Jesús. Sí. Jesús, nuestro amado Rey, ya pagó todo en la cruz. Gracias, mi Rey. Él vive y para demostrarlo está el Espíritu Santo. Él trae su fuego, Él es poder. Lo que le pida, lo puede hacer. Estamos llamando, estamos listos. Lo vas a ver, lo nunca visto. Él va a salvar, sanar, librar, ungir y llenar a los sedientos aquí. No necesito alcohol, drogas, mujeres, bonches, ni pastillas para dormir. No me hace falta dinero. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão conectados, estão ligados aí no culto, né, desta noite. Eu quero saudar você com a paz do Senhor, que a graça e a paz esteja dentro da sua casa. Tenho certeza que você está reunido agora com a sua família. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, que vai abençoar você, a sua família. Então eu te convido a pegar uma Bíblia, né, ou Bíblia online, e abrir comigo em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, verso de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, verso de número 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Depois vamos pular para o verso 24 até o verso 29. Diz assim o texto: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, ou naquela mesma noite, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As suas juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Verso de número 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Amados e queridos irmãos, eu quero colocar um tema para esta palavra.
Eu gostaria que você guardasse o tema no seu coração, na sua mente, e discorresse comigo esta história. O tema para esta noite é: Deus vai acabar com a festa. O tema é: Deus vai acabar com a festa. Quando olhamos para Daniel, capítulo de número 5, nós temos que relembrar que o povo hebreu, Israel, sempre foi um povo sofrido. Foi um povo castigado, às vezes por desobediência, às vezes por um propósito divino. Bem da verdade que este profeta Daniel, que amava a sua pátria, amava Jerusalém, foi deportado de Jerusalém para a Babilônia, junto com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando Daniel foi deportado para a Babilônia, eu fico imaginando quão difícil foi para Daniel. Imagina chegar numa terra estranha, em que a cultura é outra, em que se as músicas que tocam são outras, em que a devoção ao Deus de Israel não era a devoção verdadeira, era um culto a outros deuses, a comida era diferente, a roupa era diferente, até o nome de Daniel foi mudado. Então, eu fico imaginando como foi difícil para Daniel. Mas por outro lado, sabemos que quem serve a Deus, ele serve a Deus em qualquer lugar. Ele adora em qualquer lugar. Não é o lugar que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. E quando olhamos aqui para esta passagem, vemos que no tempo de Nabucodonosor, Daniel já foi usado para interpretar a loucura do rei. Quando ele teve um sonho perturbado, você lembra disso? E chamaram todos os magos, astrólogos, adivinhos, homens inteligentes da época, e ninguém conseguiu decifrar o sonho do rei Nabucodonosor. Quando Daniel é chamado, ele decifra, interpreta o sonho, dá a interpretação a Nabucodonosor. Mas todos nós conhecemos a história que Nabucodonosor se exaltou de tal maneira que ele olhou para a Babilônia e disse: Babilônia que eu edifiquei para a minha magnificência. E a Bíblia diz que a glória de Deus ele não reparte com ninguém. Nabucodonosor estava dizendo: olha, não tem reino maior do que o meu. Não tem reino melhor do que o meu. Não existe reino mais magnífico do que o meu reino. E a Bíblia diz que Deus fez com que Nabucodonosor fosse pastar com os animais, fosse comer capim. Deus o transformou numa espécie de bicho, de animal, porque não reconheceu o senhorio e a glória de Deus. E quando nós olhamos para esta passagem, vemos que Belsazar, ele teve ali alguns erros que eu quero aqui compartilhar com você. Primeiro erro, Belsazar conhecia a história. E quando a Bíblia diz que Belsazar estava reinando, e seu pai, Nabucodonosor, a expressão pai não é pai no sentido natural. Pai aqui no sentido de antecessor de Belsazar. É como fosse um tipo de discipulador. Então, Nabucodonosor já estava, deixou ali um legado, uma atitude má, para que Belsazar olhasse para a história de Nabucodonosor e não seguisse os seus passos. Porém, um dos erros de Belsazar foi, ele desprezou a história passada. Quando Belsazar olha para o que aconteceu com Nabucodonosor, o seu antecessor no reinado, ele ignora. E aqui está o perigo. Quando o crente ignora as coisas ruins que acontecem com as pessoas, Provérbios diz que o sábio, ele aprende com os erros alheios. Quando ele despreza as coisas ruins que aconteceram com alguém, para que ele não cometa, ele começa a entrar num caminho totalmente perigoso, porque ele não está visualizando o mesmo caminho que o seu irmão percorreu, o mesmo caminho que o seu parente percorreu, e se deu mal. Belsazar ignorou, Belsazar rejeitou, não quis nem saber. O que aconteceu com Nabucodonosor continua no mesmo caminho de pecado, continua no mesmo caminho do erro. Aí vemos aqui no verso 1 que o rei Belsazar deu uma linda festa. Naquela noite, diz a Bíblia, um banquete para 1000 dos seus nobres. Ele não escolheu qualquer um. Ele escolheu a nata.
Ele escolheu somente os importantes da época. Agora imagine uma festa no Palácio Real, que tem de tudo. Belsazar dando aquela festa. Imagina a música, imagina as danças, imagina mulheres concubinas, imagina aquelas mulheres como a dança do ventre, dançando para os homens importantes. Homens que traziam também as suas concubinas. O palácio estava cheio, o palácio estava repleto. A festa estava andando, estava rolando a festa. E que festa maravilhosa! Até que, diz a Bíblia, naquela mesma noite, apareceu uns dedos de uma mão que escrevia na parede do Palácio Real. Quando olhamos aqui do verso 1, vemos que você pode estar se perguntando, mas onde existe o pecado de Belsazar? Em dar uma festa? É pecado fazer uma festa? Não. O problema é que Belsazar, ele manda buscar os utensílios, preste atenção, da casa de Deus, e ele traz para o palácio, para que as concubinas, os seus nobres, e ele mesmo, os seus súditos, bebesse nas taças dos utensílios sagrados da casa de Deus. Ou seja, segundo o erro de Belsazar, ele profanou o sagrado. Belsazar ignorou o que era santo, o que era sagrado, o que era separado na casa de Deus para consagração. Então aqui foi o erro de Belsazar. Quando ele ignora a santidade de Deus, quando ele ignora a glória de Deus, quando ele profana o sagrado, Deus desce no palácio. E quando a Bíblia diz que a mão escrevia naquelas paredes, eu comecei aqui a estudar em casa e pensar, Deus poderia escrever em qualquer outro lugar. Deus poderia escrever no trono do rei. Deus poderia escrever na mesa que estava diante do rei. Deus poderia escrever em qualquer outro lugar. Porque a parede na Bíblia e colunas na Bíblia fala de estrutura. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e é esta a revelação. Deus vai escrever na tua estrutura, nas tábuas do teu coração, Ele vai escrever. E quando a mão aparece misteriosa, a música para. A festa para. Deus é magnífico. Por isso o tema é, Deus vai acabar com a festa. Quando tudo para, a atenção que estava para a música, a atenção daquele povo que estava naquelas danças, no vinho, na bebida e no pecado, se voltou para a mão na parede. Quando Belsazar olha para a parede, diz a Bíblia, que os lombos relaxam. Ele fica sobremodo perturbado, assustado com a visão. A Bíblia diz que os seus joelhos batiam um no outro. O joelho de Belsazar batia, de medo, de não saber o que estava acontecendo, mas a mão de Deus desce e escreve na parede. E começa a escrever. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você. Você que está brincando de servir a Deus. Você que está brincando nesta quarentena de ouvir louvores. Você que está brincando, está bom para você, não está? Está uma festa na tua casa, não está? É uma festa tremenda, que você não ora mais, não lê a palavra, não consagra, não está nem aí. Aliás, Deus está de olho no teu coração. As tábuas do teu coração, Deus vai escrever nelas e vai acabar com essa festa que você está tendo. Que festa, pregador? A alegria de não estar vindo para a igreja. O sentimento não deveria ser ao contrário? De ter saudade de estar aqui? De ter saudade de buscar ao Senhor? Deus está te dando uma oportunidade nesta quarentena. E você está rejeitando. Você está desprezando como o rei Belsazar. Até quando você vai brincar? Até quando você vai ficar rejeitando o que é sagrado? Profanando aquilo que é sagrado? Mas pregador, peraí, eu não profanei nada. Profanou. Profanou, quer ver? Eu vou te provar que você profanou. Coloque na sua memória agora. Cultos que você frequentava aqui na Gileade. Cultos que você vinha. Os glórias que você dava. Os hinos que você escutava. Até palma batia. Agora, em vez de você adorar dentro da sua casa,
orar a Deus no secreto no teu quarto, o que você faz? Netflix. Nada errado de assistir. Mas você não faz mais nada para Deus. Você não sente nem tristeza, nem saudade de estar aqui. Deus está olhando o teu coração e vai acabar com a tua festa. Deus manda eu te dizer esta noite, Deus está descendo, se arrepende-te, te converta, porque é hora de você olhar para dentro de si e dizer, meu Deus, eu preciso voltar à essência da adoração. Deus está de olho na tua casa, Deus está vendo se você é verdadeiro. Aliás, é nessa pandemia que se revela o caráter, em meio à crise que se demonstra os verdadeiros cristãos. Na época da igreja primitiva, se revelava Deus na vida das pessoas da igreja quando a perseguição vinha. Não era quando tudo estava bem. Não era quando os discípulos estavam alegres e cantavam. Não era quando tinha uma ceia e todo mundo estava alegre. Não. É quando a perseguição vinha. Quando a pressão vinha. Quando a calamidade vinha. As tempestades chegavam. É aí que se revelava quem era, quem não era. Pregador, você está me julgando? Não, eu estou pregando a palavra. Aí o rei começa a olhar. E a frase era Mene, Mene, Tekel e Parsim. Interessante que quando o rei olha aquela escritura, ele manda chamar como Nabucodonosor. Preste atenção que a mesma história que aconteceu com Nabucodonosor está se repetindo com Belsazar. Infelizmente existem pessoas que mesmo vendo a desgraça dos outros, mesmo vendo a queda dos outros, não aprende. Ele prefere caminhar, palmilhar o mesmo caminho de desgraça que o outro caminhou. Se o pai morreu porque foi imprudente, ele continua sendo imprudente. Se o parente morreu de tal atitude ruim, de pecado, ele continua. Mas esta noite, Deus manda eu lhe dizer, não repita o mesmo pecado dessa pessoa que você conhece. O rei fica assustado. Ele não entende a frase. Deus oculta o entendimento. Porque Mene, Mene, Tekel e Parsim é uma frase aramaica. E se você olhar esta frase, não existe vogal. Não existindo vogal, o rei não tinha como decifrar. Mesmo que existisse vogais. Mesmo que existisse. E o rei tentasse entender. Existia um mistério dentro desta frase, a qual somente o profeta Daniel pôde interpretar. Lá vai Belsazar e diz, manda chamar aqui para mim. Ele todo apavorado, os meus magos inteligentes, homens estudados, eu quero que eles decifram para mim. Eu quero que eles interpretem para mim. Aí vem magos, astrólogos, todo tipo de homem inteligente da época. Homens que eram considerados honrados, tinham mérito, tinham medalha, tinham currículo, tinham diploma. Mas ninguém conseguiu decifrar a frase. Belsazar ouve dizer que no reino, aí alguém chega para o rei e diz, e dá testemunho de Daniel, dizendo, olha rei, existe um homem com espírito excelente, que quando teu pai, Nabucodonosor, teve um sonho de loucura, ele interpretou, manda chamar esse menino é bom, esse menino tem dom, esse menino foi chamado, esse menino tem o espírito dos deuses, aí manda chamar Daniel, mais uma vez Daniel, ele está diante de um rei, e Daniel começa a dar o testemunho daquilo que Nabucodonosor fez para Belsazar. Ele começa dizendo para Belsazar que como Belsazar e Nabucodonosor ignorou a glória de Deus, Belsazar também tinha ignorado a glória de Deus. Belsazar não deu a mínima para o sagrado. Belsazar não deu a mínima porque era santo. Belsazar não deu a mínima para a glória de Deus. Ou seja, tem algo mais profundo aqui. Eu acredito no meu coração que Belsazar, ele tentou apagar a imagem de Deus do palácio. Ele tentou apagar a santidade e a majestade do Deus de Israel naquele palácio. Porque se ele sabia que o seu pai, que antecedeu ele no reino, pecou, rejeitou o que era santo, a glória de Deus, ele deveria palmilhar o caminho correto. Ele deveria, sim, fazer uma festa, mas para adorar a Deus. Mas além dele pegar os utensílios sagrados,
A Bíblia diz que ele dá para as concubinas, ele dá para as mulheres que estavam ali. Eu acredito que meretrizes, homens que não tinham nenhum temor a Deus, que não serviam o Deus de Israel, tomar nos utensílios da casa de Deus sagrados, eles, a Bíblia diz, louvavam os deuses de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Quando Belsazar se utiliza do que é sagrado e profana, além de profanar, ele estava adorando outros deuses dentro do palácio. Ou seja, Belsazar afrontou ao próprio Deus. Belsazar sabia o que era errado e sabia o que estava fazendo. Ei, crente, você sabe o que você está fazendo. Você está profanando o sagrado. Você está profanando. O crente não peca somente quando ele comete um pecado. Ele não erra somente quando ele comete uma atitude de iniquidade. Nós pecamos também quando negligenciamos a vontade de Deus. Você sabia disso? Você peca não somente quando comete, mas quando deixa de fazer algo que é correto. Nós pecamos porque Deus está de olho no nosso coração. Nessa quarentena, alguns só revelaram o que já eram dentro da igreja. Dentro de casa se revelaram o que já eram aqui dentro. O que eram? Não eram nada. Enganaram. Já estavam se prostituindo, espiritualmente falando. Já estavam adorando outros deuses. Com a boca diziam que Deus era grande, mas com o coração adorava outros deuses. O rei começa a adorar outros deuses. Mas a escritura foi interpretada. Daniel disse: rei, como você pegou os utensílios da casa de Deus, além de você pegar o que era sagrado e profanou, você adorou outros deuses. Ó rei, em outras palavras, você afrontou meu Deus. Dá para imaginar um rei todo tremendo no trono. Não era para ser o contrário? Você que já assistiu filmes aí, apesar da história do rei Arthur ser um mito, uma lenda, alguns dizem que não existiram. Filmes medievais, você já assistiu aqueles filmes que o rei está no trono? E quem tem que tremer não é o rei que está no trono, é quem está de joelho diante do rei, ou de pé. Mas é o contrário, porque quando o meu Deus entra na festa, quem treme é o rei. Daniel ficou de pé, intacto. Só entregou a revelação, disse: rei. Você quer a interpretação? A interpretação é essa: mene, mene, que quer dizer que Deus contou o teu reino e a palavra mene significa contagem. Foi numerado. Por que duas vezes mene? Contado, numerado e reprovado. Mene, mene. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre mene, mene, se você estudar o texto, você vai ver que Deus entrega o reino de Belsazar para os medos e persas. Mene, mene. Quando ele diz assim: Deus contou o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus tem uma balança que todos os dias Deus pesa as nossas atitudes, palavras. Deus tem uma balança na mão. Deus contou o reino. Deus numerou o reino de Belsazar. Deus tem uma balança. E pesou a transgressão, o pecado, as atitudes do rei Belsazar. Ei, Deus está pesando. Deus está pesando. Quando Israel estava em crise, em dúvida, em Malaquias, do capítulo 3, do verso 1 a seguir, você vai encontrar. A Bíblia diz que Israel estava em dúvida, porque Israel olhou para os povos vizinhos, e os povos vizinhos adoravam outros deuses, ídolos, e prosperavam. Aí Israel olhou para as nações vizinhas, e esse era o problema de Israel, que eles não olhavam para o Senhor, eles olhavam para as circunstâncias da vida, e começavam a desejar, a adorar os outros deuses, dizendo: inútil é servir a Deus. Porque Deus, olha lá o ímpio faz, apronta, peca, e parece que Deus não pune, parece que Deus não entra em castigo com eles, e nós somos um povo dele, escolhido, peculiar, separado, e sofremos. O que é isso? Aí Israel começou a entrar num caminho perigoso, que é o caminho que o crente questiona mais do que ora.
questiona mais do que louva, questiona mais do que adora. Aí Deus não tem compromisso com quem questiona, Deus tem compromisso com quem adora e entende o seu trabalhar. Mas Israel, povo difícil, duro a servir, de semblante duro. Quando Israel questiona Deus em Malaquias capítulo 3, verso 1 a seguir, a Bíblia diz que Israel diz: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Aí Deus dá ali uma resposta para o povo, dizendo assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade e se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Aí o versículo 18, então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus estava dizendo para Israel: eu vou mostrar, como das outras vezes eu mostrei, a diferença do ímpio e a diferença do justo. Já no começo do mundo eu mostrei, lembra? A arca de Noé, Noé pregando, Noé martelando, Noé trabalhando, Noé obedecendo, Noé ali na unção, na autoridade de Deus, pregando e anunciando para o povo: vai vir um dilúvio, gente, vocês precisam se arrepender. Deus está irado com este povo, Deus está irado com vocês. Mas nada o povo amoleceu o seu coração. O povo estava vivendo da mesma maneira que o povo do palácio de Belsazar. Bebiam, comiam, davam em casamento, se casavam. O povo vivia uma vida normal, uma vida de pecado, uma vida de erro, e ninguém queria se converter. Até que o dia em que o dilúvio veio, Noé está dentro da arca e matou a todos do lado de fora. Deus já provou que é perigoso. Alguns atos são fatais, alguns pecados são fatais, e Deus não vai esperar você se arrepender. Engana-se o crente que pensa: vou pecar, eu peco hoje, peço perdão, peco amanhã, peço perdão. Se está enganado. Daqui a pouco, como no texto diz, naquela mesma noite, Deus entrou e acabou com a festa. Deus pode entrar na tua vida e acabar com a tua festa. E aí é tarde demais. Quando o povo de Israel estava nessa situação, Deus estava dizendo: eu vou mostrar a diferença. Sodoma e Gomorra, lembra? Ló, dentro da cidade, Abraão intercedendo entre Deus e Ló, dizendo: Senhor, se tiver 40 pessoas nessa cidade, se tiver 30, se tiver 20, Deus foi falando: não destruirei, por causa dos 20, por causa dos 30. Aí quando chega em Ló, Abraão diz: Senhor, mas se tiver um justo, Deus falou: se tiver um só. Eu sei aonde você quer chegar, Abraão. Ló. Se tiver só Ló, sua família, não destruirei Sodoma e Gomorra. Deus manda um anjo, tira. O texto dá-se a entender que Deus não vai destruir, né? Não vai destruir. O fato de ter um justo em Sodoma e Gomorra, que era Ló e sua família, não ausentou o juízo de chegar. Se precisar Deus tirar Ló da cidade, como tirou, para destruir, Deus vai fazer. E não parece que vai acontecer algo semelhante? A igreja será arrebatada. A igreja será tirada deste mundo de pecado. A igreja será arrancada, arrebatamento rápido, tirar com força, porque Deus tem um livramento para a igreja. Eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não creio que o meu Jesus morreu na cruz, levou mais de 40 chibatadas, sofreu com espinho na fronte, com espinho nos pés e nas mãos, para que a igreja sofresse na mão do anticristo. O diabo não terá esse gostinho de tocar em você. Você que é fiel, você que é a Filadélfia de Apocalipse, que a Bíblia diz que aquele que tem a coroa, guarda bem o que tens, para que ele não tome a sua coroa, você será arrebatado para a glória de Deus. Mas Belsazar preferiu o caminho do pecado. Naquela mesma noite, Deus pesou as atitudes de Belsazar. Às vezes, nós vamos brincando demais com a bondade de Deus.
Vamos brincando demais com a santidade de Deus. E chega um momento em que, enquanto a gente pensa que temos uma história longa para percorrer, lá em cima, Deus está pondo o ponto final. Cuidado. Muito cuidado. Quem determina a minha e a sua história é o Senhor. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça tenebroso viver nesses tempos, está muito complicado viver nessa quarentena, não está? Está complicado ficar dentro de casa e ficar ali reservado. Dá a impressão que você está preso, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você esteja preso no corpo, mas o que não pode acontecer é você estar preso na alma. Eu tenho aprendido muito nessa quarentena. Deus tem me dado experiências tremendas nessa quarentena. Eu tenho tendo a oportunidade de buscar mais ao Senhor, de ler mais a palavra, de orar mais. Para quem não sabe, lá na minha casa, eu e minha esposa, a gente construiu ali, fez ali um cantinho da oração. A gente não terminou ainda, a gente quer fazer uns negócios legais assim, bem bacana, para ficar bonito, para Deus tem que ser o melhor. E naquelas 2 poltronas ali, somente ali, é para oração, leitura bíblica, adoração e conselho. Eu quero te dar um conselho. Chega. Vai esperar Deus entrar? Acabar com a festa? Vai esperar a mão de Deus escrever? Vai esperar o Senhor descer com a sentença na mão? Mene, mene, tekel e parsim. Dividido foi o teu reino, Belsazar. Acabou para você. Que triste é Deus chegar e dizer: acabou, crente. Eu vou acabar com a tua fé. Você está enganando o meu povo e a minha casa. Está se enganando a si mesmo. Está enganando a tua família. Está enganando o pastor. Está enganando a esposa. Você está enganando o esposo. Você, filho, está enganando os pais. Acha que está enganando. Mas Deus está de olho em você. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Quando havia uma perseguição na igreja, a igreja não sumia. Não desaparecia. Aí que a igreja aparecia. Eu não estou dizendo de estar no templo. Nós não podemos ainda. Somos obedientes ao decreto. Agora, eu estou dizendo aparecer na presença. Porque você pode estar com o seu corpo aqui dentro. Mas do que adianta estar o teu corpo aqui? Os cultos voltarem e você continuar a mesma vida. Você pode estar com o teu corpo aqui, mas não entrar na presença de Deus. Eu ouvi uma frase esses dias muito forte dizendo: não é hora de perguntar quando eu vou voltar para a igreja, é hora de se perguntar: eu tenho sido igreja? Eu tenho sido igreja? Eu tenho proclamado o evangelho para as pessoas aonde eu vou? Seja ela no mercado, porque a máscara é para proteger, não é? Mas não te impede de falar. Aliás, você pode mandar uma mensagem para alguém. Eu acho lindo quando alguém usa este meio de internet para proclamar o evangelho. É lindo quando você pega o celular e vê um vídeo bacana, legal. Esses dias eu vi um vídeo de libertação de um homem que queria se matar. E passou uns irmãos de carro, impediu ele, orou pela vida dele. O demônio falou na boca dele: eu vou matá-lo. E aqueles crentes ungidos se estenderam a mão e expulsaram o demônio. E quando o homem voltou em si, não sabia onde estava. O diabo levou ele para aquele lugar deserto, aquela BR, para matá-lo. Mas Deus enviou os seus anjos, que eram os irmãos, e libertaram a vida daquele homem. É para isso que Deus nos chamou. É para isso, não é para festejar, para ficar vivendo uma vida. Você sentar na sua poltrona, espiritualmente falando de comodismo, dizer: tá bom aqui, tá muito bom, tá legal. Meu Deus, essa quarentena para mim é uma festa. Deus vai acabar com a tua festa. Eu fico imaginando, eu quero ver depois. Quando acalmar ou desaparecer esse vírus, eu quero ver depois como que é. Você vai voltar? Será que você vai retornar? Será que você vai voltar à essência da adoração?
Ou você não está entendendo nada do que Deus está permitindo para você, do que Deus está fazendo no mundo. Deus está chacoalhando o mundo. Porque é sinal da palavra, ela tem que se cumprir. Segundo, Deus está tratando com a sua igreja, lapidando o nosso caráter, começando de mim. Terceiro, Deus quer nos fazer melhores para o seu reino, para nós refletir que quando nós entrarmos na casa dele, é para aproveitar a cada minuto, para dar glória ao nome dele, para exaltar o nome dele, para magnificar o nome dele. E não tem reino maior do que o reino dos céus, estabelecido pelo próprio Deus. Mas, infelizmente, muitos estão se desviando da fé. Quando você olha para Mateus 24, você vê ali o relatório de vários acontecimentos. Mas os 2 primeiros sinais, Jesus falou que aconteceria dentro da igreja. Primeiro, acautelai-vos que ninguém vos engane. Se levantaria falsos mestres. Eu quero te dar outro conselho de um bom pregador. E se você crê que Deus usa a minha vida, então pegue esse conselho. Cuidado com o que você ouve na internet. Tem muita heresia. Tem muita coisa aí sendo ensinado. Nessa quarentena, eles já estavam agindo na surdina, né? Esses falsos mestres e profetas da internet, eles já estavam agindo, bem antes. Agora, na pandemia, eles vieram com mais força, trazendo ensinamentos que não é bíblico, trazendo ensinamentos que não te incentiva a orar, que não te incentiva a buscar, que não te incentiva a ler a palavra. É mais confronto, é mais briga, é mais debates, é mais coisas que não tem necessidade. Não pregam a palavra. Eles não pregam. Eles falam da fé, mas precisa de um objeto para que a fé seja um ponto de ligação. Não precisamos de objeto. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele sim injeta em nós, através da leitura da palavra, um avivamento no meu coração. Dentro do meu coração, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra, eu estou exercitando a minha fé. E exercitando a minha fé, eu estou tendo experiência com o próprio Espírito Santo que gera em mim, que é a palavra água da vida eterna, que vai me levar, que vai me conduzir aos caminhos da sua glória. Cuidado, tem muita coisa por aí na internet. Porque como a gente está em casa, é normal acessarmos mais a internet. Então por isso que eu estou te dando este conselho. Você que gosta de acessar, acesse, mas vá em fontes que edificam. Temos aí o Momento da Palavra todos os dias com o pastor Marcos. Acesse, compartilhe, participe. Esteja ouvindo ali a palavra. Quando terminar o momento da palavra, e você diz, eu quero um pouco mais, então vai ler a Bíblia. Ouça mensagens que edificam, mas não vá pelo caminho da heresia. Porque o diabo quer roubar do teu coração a verdadeira palavra. Mas quando olhamos para essa história, vemos que naquela mesma noite, a Bíblia diz que os medos e persas invadiram Babilônia. E saquearam, tomaram o reino. E Belsazar foi morto naquela mesma noite. Por isso que eu digo, tem atitudes e pecados que são fatais. Às vezes você pode até se assustar. Meu Deus, fulano. Meu Deus, tão jovem, já se foi. Era jovem, mas brincou demais. Ah, mas fulano. Por isso que você fica assustado. Enquanto você fica pensando, meu Deus, mas só foi um errinho. Na verdade, a pessoa vinha cometendo há muito tempo. Deus vinha avisando há muito tempo. Deus vinha falando através dos profetas, através dos pastores, através da palavra. Até hinos falam com a pessoa para ela se arrepender, para ela se humilhar, para ela se dobrar diante de Deus, mas ela não ouviu. Como o rei Belsazar ignorou a história passada de Nabucodonosor. Irmãos, imagina só, o rei, é a mesma coisa eu ir por um caminho e ver alguém levar um tiro na cabeça, porque foi lá e fez algo ruim. Eu vou lá e vou praticar a mesma atitude para me morrer também? Jamais. Esse foi um dos erros de Belsazar. Ignorar as lições ruins que a vida lhe traz.
Nós temos que aprender até com as lições ruins. Ser cristão, meu amigo, não é oba-oba, não é só festa, não é só alegria, não é só glória a Deus, não é só pulo, não é só adoração. Tem momentos que você não quer adorar. Tem momentos, vamos ser sinceros, você não quer nem, né? Antes da pandemia, nem queria vir para o culto. Mas eu aprendi uma coisa. É aí que eu devo vir. É aí que eu devo ouvir a palavra. É aí que eu devo adorar. Porque servir a Deus nem sempre está ligado no campo dos sentimentos. Aliás, o evangelho, a essência do evangelho é as decisões que eu tomo. O que vai me fazer um grande homem de Deus ou não, é as decisões que eu tomo, não os sentimentos que eu sinto. Porque se eu for seguir os meus sentimentos, a Bíblia diz que o enganoso é o coração do homem. Então tem muitos sentimentos que está aqui dentro, que eu tenho que pedir, Deus, vai queimando. Porque eu sei que se eu seguir, eu vou cair. Se eu seguir, eu vou trombar. Se eu seguir, vou cair, vou bater a cara no muro. Então, são as decisões que eu tomo na minha vida cristã, que vai me definir se eu serei ou não um grande homem ou mulher de Deus. Às vezes o crente fica preocupado em seguir sentimento. Ai, se eu sentir, eu perdoo. Se eu sentir, eu adoro. Se eu sentir, eu vou para o culto. Se eu sentir, eu vou ouvir a palavra. Meu irmão, a carne, ela nunca vai deixar você tomar uma decisão. A carne nunca vai deixar você servir a Deus. Diz um certo teólogo que a carne nunca se converte. E eu acredito. É a natureza pecaminosa. É o velho eu. Nós temos que cuidar com isso. Deus está nos alertando esta noite, dizendo: eu estou descendo, e eu estou escrevendo. Eu, Senhor, estou de olho nas suas atitudes. Eu, Senhor, estou vendo como é que está sendo a sua vida nesta quarentena. Muita gente, isso eu vi, ninguém me contou, que estavam com tanto medo que entraram em dúvida. Olha que coisa, da sua própria salvação. Mas Deus permitiu, nessa pandemia, mexer. É porque a palavra, quando era pregada, não mexia, né? O louvor que era cantado não mexia com você. As profecias não mexiam com você. Então Deus permite tais coisas vir sobre o mundo até para trabalhar nesse coração. Para você sair dessa dúvida. Sair de cima do muro. Ou você é, ou você não é. Agora está te confrontando, não está? Essa quarentena está te confrontando, não está? Essa pandemia, eu consigo ver algo bom nela. Tirando, lógico, ninguém se alega com a morte de ninguém. Mas esta pandemia está me dizendo o seguinte: Elias, e aí? Não pode ir para o culto? E aí? Você não pode estar nos cultos presenciais? E aí? A pandemia está me perguntando, e aí? É como vai ser na grande tribulação. O anticristo vai, depois que a igreja sair, vai dominar. Aí quem fica? Ele vai torturar, trazer a marca da besta, o 666. A pessoa vai ter que dizer: nega o seu Deus ou não nega? Nega ou não nega? Você acredita? Eu acredito que o anticristo não vai ter muito trabalho não com alguns crentes que vão ficar. Porque ele já está negando Jesus aqui, antes do anticristo vir. Já está negando. As suas atitudes negam. Às vezes você pode pensar que o pecador é só quem está lá bebendo cerveja, só quem está se prostituindo, está nas drogas. Não. Pecador é todo aquele que transgride a lei de Deus. Todo aquele que quebra princípios de Deus. Deus quebra protocolo, mas não princípios. E infelizmente tem gente seguindo protocolo e quebrando princípios. Aqui está o perigo. Belsazar fez exatamente isso. Ele preferiu seguir protocolos do seu reinado. Protocolos da festa. Protocolos de roupas reais. Protocolo de comida. Mas ele não se preocupou em quebrar princípios. E quebrar princípios, na palavra, me atrai condenação eterna.
Por isso que o texto diz que naquela mesma noite, Deus permite os medos e persas invadirem Babilônia e saquearem, matarem o rei Belsazar. Esta palavra mexeu muito comigo, falou muito comigo, pois diz a respeito dos nossos dias. Não está da mesma forma? O povo não está se comportando da mesma forma? Festa, dança, estamos nem aí. Não quero saber que taça, de onde veio. É um grande perigo. Rejeitar o que é sagrado. Rejeitar a história ruim de alguém que já pagou o preço com a própria vida. E mesmo assim, eu fiquei triste esses dias. Toda vez que eu vejo alguma piadinha sobre a pandemia, alguma coisa, eu fico, meu Deus, essas pessoas elas não sabem o que está fazendo, né? Como Jesus falou, Pai, perdoa porque eles não sabem nem o que estão falando. Não respeitam nem quem morreu. Não respeitam nem as pessoas, os entes queridos que nunca mais verão as pessoas que morreram nessa pandemia. Não tiveram nem a oportunidade de velar o ente querido. De ver, de entrar no hospital. Dá para imaginar isso aqui? Eu tive um amigo meu do trabalho que o seu filho deu positivo, né? O Covid. Ele falou, Elias, cara, o triste é você não poder nem ver o seu filho. Os médicos ligavam para mim diariamente mandando um relatório de como estava. Ó, piorou. Não piorou. Ó, agora está melhorando. Não, agora deu uma decaída. Olha, agora ele foi para... Esse é o desespero. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Você dá mais valor. Respeite quem foi. Respeite este momento sério que o mundo está passando. As pessoas brincam, parece que elas são imortais, né? Brincam tanto, até que a mão de Deus escrever na tua estrutura. Aí, meu amigo, quando Deus começar a escrever a tua sentença, não tem diabo, não tem anjo, não tem parente, não tem pai, não tem mãe que vai te livrar da mão do Deus vivo. Então não vamos brincar. A mensagem é: Deus vai acabar com a festa. Eu quero terminar esta mensagem dizendo para você: decida. É uma mensagem de alerta e profética. Decida a tua vida hoje. Pelo amor de Deus, não brinque com as coisas, volte à essência. Quando os cultos voltarem, e você tiver a oportunidade de estar aqui domingo de manhã, domingo à noite, não sabemos como que vai ser, mas quando você souber que os cultos voltaram, corra para vir adorar a Deus. A primeira coisa que eu quero te aconselhar: não venha com aparência de cristão, venha verdadeiramente com o coração arrependido, dizendo: Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu brinquei com a tua palavra. Senhor, eu brinquei na hora do louvor. Eu brinquei na hora da adoração. Eu não levei uma vida reta. Eu não levei uma vida séria. Senhor, me perdoa antes que seja tarde. Ou seja, se Deus resolver tratar e te colocar na balança, meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem uma balança e um memorial diante dele, que são catalogados todas as nossas palavras, que são absorvidos todas as nossas atitudes. Deus tem um memorial e na mão dele tem uma balança. Deus vai balancear tudo aquilo que nós estamos fazendo, falando, enxergando, praticando, aonde nossos pés estão pisando, a nossa rebeldia, a nossa obediência, seja qual for a atitude, Deus está pesando na balança. Não queiras tu entrar na balança de Deus. Tem uma profecia na Bíblia, em Jeremias, que Deus, ele dá uma visão para Jeremias de um prumo. O que vês, profeta? Estou vendo um prumo, Senhor. Deus diz: eu vou endireitar o meu povo. Não pense você que Deus está quieto, que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo nada. Aliás,
Eu tenho temor do meu Deus, o que Ele pode fazer. Só que tem uma coisa. Eu gostaria que nesse momento, você com a tua família na tua sala, no quarto, eu não sei onde você está, colocasse, melhor, levantasse a mão direita para cima, que eu vou profetizar. Levantasse a mão para cima. Você jovem, criança, você que está ouvindo essa mensagem, levante a sua mão direita para cima. Deus vai chacoalhar a nossa nação. Mas pregador, Deus já está chacoalhando. Calma, Deus vai mexer com o Brasil. Eu não estou falando do povo ímpio. Quando eu falo Brasil, é a nação evangélica. É o povo cristão. Deus vai mexer com a sua... E eu creio, eu comentei com o pastor Marcos, eu creio que haverá um grande avivamento, um chacoalhar de glória tão grande, mas tão grande, que o diabo, ele vai olhar para a igreja do Senhor e vai dizer: eu pensei que estava ganhando, eu pensei que eu estava desviando pessoas, eu pensei que eu estava matando espiritualmente, mas é aí que ele se engana. Deus manda eu te dizer que Deus vai te renovar na tua casa, Deus vai te renovar agora no teu quarto, Deus vai te renovar quando você começar a se arrepender e dizer: Deus me perdoa, você vai ser banhado de lágrima, a presença de Deus vai entrar na tua casa agora. Lamassuri bicalamai. Deus manda eu te dizer: desperta a igreja, Deus vai chacoalhar a nação cristã, porque está na hora de Deus enviar profetas, missionários, homens e mulheres que ainda tem muito o que fazer na terra. Deus está de olho em você. Você não nasceu para viver essa vida miserável, você é profeta de Deus. Quem te diz que tempo de igreja, tempo de crente define alguma coisa? Deus não está nem aí se você tem 30 anos de crente. Deus quer saber as suas atitudes. Não adianta ter 50 anos e viver a mesma vida sem libertação, sem graça, sem unção, sem autoridade. Deus manda eu te dizer, não importa se tem um ano, se é bebezinho na fé, Deus manda eu te dizer: eu te uso a hora que eu quero, eu te levanto no momento que eu quero. Eu sou o Senhor da tua vida, mas não deixe eu escrever na estrutura. Não deixe eu, Senhor, escrever na tua estrutura. Deus está de olho em nós. Estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Eu tenho a certeza que você também está sentindo. Eu tenho a certeza que você também está sentindo a presença do Espírito Santo. E eu quero terminar. Olha bem para mim. Eu queria fazer igual o pastor Marcos subir ali, mas eu vou fazer diferente aqui. Olha bem para mim aqui. Não tem gravata hoje. Olha bem aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui. Se você não se converter, se você não tomar vergonha em mudar de vida, eu vou falar. Deus está mandando falar. Porque até de ser fiel você deixou de ser. Deus manda eu te dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E eu quero terminar, porque Deus bradou no quarto para mim falar e terminar dessa forma. Eu quero pegar um gancho, uma carona com o meu pastor dizendo: Jesus está voltando. Põe a mão no seu coração, na sua casa, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pelo seu alerta, a sua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, que o teu filho e a tua filha estão ouvindo esta palavra, com a sua família na sala. Eles reservaram este tempo, Senhor, para receber mais de ti. Espírito Santo, que cada família da Gileade, e irmãos e irmãs que eu nem conheço estão ouvindo, que eles possam ser alcançados. Senhor, nesse exato momento tem pessoas aceitando o Senhor como Salvador, voltando para Ti, restaurando a aliança contigo, vivendo de novo a essência da adoração. Eles querem, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa transgressão, perdoa, Senhor, temos omitido muita coisa, mas o Senhor tem misericórdia. Não escreve na nossa estrutura, Senhor, não, mas que a Tua palavra esteja nas tábuas do nosso coração,
aleluia, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pai, perdoa-nos, nos dá, Senhor, força e graça e renova-nos toda manhã. Abençoa cada família que está ouvindo esta palavra e que o teu nome seja glorificado e exaltado para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Você que está na sua casa e ouvir esta palavra, guarda ela no coração. Como Elias não prega para ofender ninguém, é que pousa sobre nós que prega a palavra uma responsabilidade muito grande. Se eu não transmitir, eu corro o risco de ter essa frase na minha estrutura: eu não quero. Eu estou com a minha consciência limpa, entreguei tudo o que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero te dar um aviso importante. Temos um momento da palavra todos os dias, né? Temos um momento da palavra com o pastor Marcos. Esteja ligado, né? Clica lá, acessa, não deixa, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes lá em casa, minha esposa está lá na cozinha, está lá na sala, de repente, amor, é o momento da palavra, corre lá. Eu vou lá, acesso, ou ela acessa, um ajuda o outro, tá? Você não vai deixar de viver, bom? Tá? Às vezes é 15 minutinhos, 16 ali, que eu acho muito pouco, né? Muito pouco, porque a gente precisa ouvir bem mais da palavra, mas o pastor, com muita prudência, ele entende que ele quer preservar, ele quer cuidar, ele tem todo o cuidado. Então, acesse, né? Não deixe de participar da palavra, do momento da palavra. Por enquanto, né? Como o Rodrigo falou, não teremos ainda os cultos presenciais, né? Fique tranquilo que Deus está trabalhando. Fique tranquilo, adore a Deus na sua casa, sirva a Deus no seu lar, onde você estiver, mas cuide da sua família, tá bom? Use máscara, coloque álcool em gel e até quando Deus permitir estaremos nos cuidando desta forma. Amém? Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Pai, muito obrigado a todos que participaram e assistiram, Pai, esta mensagem. Em nome de Jesus, eu te agradeço, abençoo todas as famílias, segundo a tua vontade. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Senhor esteja com todos. E todos na sua casa digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.